O episódio 4 de Falcão e Soldado Invernal terminou de um jeito chocante, em uma cena que certamente deixaria o Steve Rogers horrorizado. E se o John Walker já tinha nossa desconfiança, agora é que as coisas não vão ficar boas pra ele. Mas o episódio também faz a gente se questionar o que aconteceu com o legado do Capitão América, né? E, na verdade, o que significa ser o Capitão América hoje em dia. A Karli Morgenthau, né, a líder dos Apátridas, ela, naquela conversa com o Sam, ela faz um questionamento bem propício aqui. As pessoas com quem eu luto, elas estão nos tirando de nossas casas, né? Por que você está aqui e não as impedindo? E isso faz o Sam parar e refletir um pouco sobre isso, e a gente descobre, né, que o novo objetivo da Karli se torna matar o John Walker, né, alguém que ela descreve como sendo alguém que está se escondendo por trás do escudo e cujo dever está sendo junto ao Centro de Repatriação Global, né, defender os interesses apenas dessa organização. E será que é isso mesmo que o Capitão América deve ser? Nesse vídeo eu vou falar sobre como as atitudes do Steve Rogers moldaram o nosso ideal de Capitão América, como o John Walker não consegue se encaixar nisso, e questionar o Sam realmente deveria ser o novo Capitão América. Esse símbolo já não foi manchado, não apenas pelo John Walker, mas também pelo próprio governo. E eu ainda trago uma entrevista bem bacana que eu fiz com a Depera Odue, que é a atriz que interpreta a Sarah Wilson, né, a irmã do Sam, e a gente também comenta um pouco sobre esse assunto. A gente já começa a temporada com aquele diálogo de Vingadores Ultimato ecoando, né, quando o Steve dá o escudo pro Sam, e aí o Steve pergunta qual é a sensação, né, e o Sam fala como se fosse de outra pessoa. A gente já tem isso ecoando no início da temporada, e a gente vê o Sam entregando o escudo ali pra organização do museu, né, dizendo que, cara, não tem ninguém que possa assumir esse manto que o Steve levou de uma forma tão excelente. E aí, quando ele entrega o escudo, depois vem um agente lá do governo cumprimentá-lo e dizer, olha, você fez a coisa certa. E aí, no fim do episódio, né, acontece algo que talvez o Sam, ele lá no fundo soubesse que poderia acontecer, mas sendo uma pessoa otimista, ele torceu talvez para que não acontecesse, né? Ele vê uma nova pessoa, um desconhecido, usando o escudo do Steve e sendo esse novo Capitão América, e a gente vê entre um misto de emoções que o Mac, né, mostra pra gente, a gente vê o sentimento claro de culpa, né, nos olhos dele. Isso tem sido reforçado constantemente ao longo da série pelo próprio Bucky, que desde que ele se encontra, na verdade, a primeira coisa que o Bucky fala é por que você desistiu do escudo, e o Bucky fica batendo nessa mesma tecla diversas vezes. Não devia ter desistido do escudo. Você não tinha o direito de entregar o escudo. Por que desistiu do escudo? Não devia ter dado o escudo pra ele. Eu não dei o escudo pra ele. Não foi o Steve que deu. Na cena lá da terapia entre os dois, quando o Bucky questiona novamente, o Sam, ele responde que, cara, talvez isso seja algo que nem você e nem o Steve entenda. E isso é verdade por dois motivos que se relacionam. Steve e Bucky são homens fora de seu tempo. Na época que eles se juntaram ao exército, os Estados Unidos estavam envolvidos numa guerra que existia uma divisão clara entre o bem e o mal, né? Os nazistas eram as pessoas a serem combatidas, e era claro que isso era uma missão nobre para os dois. O Capitão América, inclusive, ele nasce como um garoto propaganda contra esse mal a ser derrotado, né? Inclusive, quando o Steve tava naquele tour de garoto propaganda, ele literalmente dá um soco em Hitler. E além dessa própria representação desse símbolo, né? O próprio Steve, antes de tomar o soro, ele já queria se juntar ao exército pra lutar pelo seu país, né? Então já tinha esse ideal nobre de que isso era algo bom a ser feito. E aí, quando ele sai dessa posição de garoto propaganda, a primeira missão dele é de salvar o Bucky, né? Que quando isso acontece, é o próprio Bucky que o consagra como o Capitão América de verdade, né? Não só aquele símbolo, mas alguém que está literalmente lutando pelo país. Para o Bucky, o Steve é o significado de Capitão América, né? O Steve salvou o Bucky em todos os 3 filmes ali da trilogia. E não só isso, tirando esse lado pessoal, essa trilogia cimenta o que significa ser o Capitão América, né? Que o Steve, ele nos deu esse ideal de Capitão América. Ele não é um símbolo do governo, mas de justiça e heroísmo. É por isso que pra gente parece tão estranho ver o John Walker como o novo Capitão América, além do fato dele obviamente não parecer uma pessoa certa pra isso, mas é porque o Walker literalmente tá agindo como um empregado do governo, né? Ele diz lá no episódio 2, nós somos o governo, e o Steve, ele quase nunca foi isso. Na verdade, ele passa a maior parte do tempo desafiando as figuras de autoridade. Em O Primeiro Vingador, o Steve, ele deixa de ser o garoto propaganda, vai contra ordens pra poder ir direto para a batalha. Em O Soldado Invernal, quando ele descobre a existência da Hydra, ele desmantela a SHIELD completamente, porque, né, não adianta só a gente achar que, vamos tirar aqui da Hydra. Não, a gente tem que destruir a SHIELD porque já se espalhou demais.
E em Guerra Civil, além dele ir contra lá o próprio secretário de Estado e o Tratado de Sokovia pra defender o Bucky, tem também o lado de que ele não concorda com a ideia de ser alguém que está agindo por interesse de uma organização. Tem uma frase dele em Guerra Civil, inclusive, que é justamente questionando essa impossibilidade dele mesmo escolher o que é que ele vai defender. Se assinarmos, estaremos cedendo nosso direito de escolher. E se esse painel nos mandar para algum lugar que não queremos ir? E se algum lugar precisar de nós e não permitirem? Podemos não ser perfeitos, mas as mãos mais seguras ainda são as nossas. O interesse de Steve sempre esteve em defender os oprimidos, mas tanto ele quanto o Bucky são homens fora de seu tempo. Eles são de uma época que o bem e o mal eram claramente definidos e a ameaça maior era uma ameaça estrangeira. Mas o Sam está em seu próprio tempo. E é impossível ignorar aqui como o governo do seu próprio país trata a comunidade negra. E fica claro esse dilema do Sam querer ou não representar um símbolo como esse. E a série ela acaba se encaixando em um momento bem propício para a discussão por conta dos protestos do Black Lives Matter que aconteceu nos Estados Unidos. Pessoas negras protestando contra a violência policial e pelo direito de viver. E mesmo assim sendo taxadas de criminosos, de terroristas, por figuras de autoridade, nem só por pessoas da população, mas por figuras de autoridade que supostamente deveriam estar defendendo. E tem uma frase que a Sarah fala nesse episódio 4 que deixa isso bem ilustrado. Meu mundo não importa para a América, então por que eu deveria me importar com seu mascote? Isso, junto à conversa que o Sam e a Carly tiveram nesse episódio, dela questionar por que você tá aqui não impedindo essas pessoas, nos coloca esse questionamento, né? Será que o Sam realmente deveria assumir o manto do Capitão América? Essa foi uma das perguntas que eu fiz para a The Pero Odue, então vamos ver a nossa entrevista. Hi, nice to meet you. Thank you for taking the time. It was awesome to get to know Sam's family. You know, we hadn't had the chance to see them, and especially I found that you and Mackie had such great chemistry, so I really love to see that. I was thinking, when you were preparing for the role, did they tell you a lot about what happened during the blip, like in terms of financially and socially even? Did they tell you a lot of information about that, or did you come up with Sarah's own story during this time by yourself? Yeah, I think it's a little bit of both because you know, there was a lot that was in the script already, but, you know, of course I had questions and, you know, we kind of just talked through just to make sure things were clear, like, okay, what's happening? And so the fact that that space was given for us to talk about those things was really, really, really wonderful. So a combination of, you know, just imagining and then what was in the script, but then also talking about it really helped flesh out what that could be like. Because I mean, it's actually a really complex idea to wrap your mind around. Like half the people leave, half of living life leaves and then comes back, and what does that really mean on a day-to-day basis? It's a lot to kind of hold. Yeah, it's a great topic of conversation as well. I really like that. It's something we got into the show thinking about and discussing about whether Sam would be the right person to, you know, continue the legacy of Captain America. But now I think we're more questioning whether he should, you know, because it is an icon that represents the country and a government that is very flawed. So I was wondering, like, what do you think Sarah feels in terms of this choice, if Sam should be Captain America, not whether if he's deserving? Yeah, I think it's like anybody. I think realistically, that's something I would question that as Adepero, like, you know, especially everything that, you know, we're seeing and have been seeing for a long time. What does that mean? What is it? These are questions that we're asking ourselves, or should be asking ourselves. What does it mean to represent something? Is it in alignment with who we are? And what is our kind of, you know, our responsibility in that? And so Sarah is just a representation of like those people in your life that are going to ask you those hard questions, and you know, that's just going to, you know, make comments and not let you just not give you the answer you necessarily want to hear. You know, it's hard, but it's good to have those people in your life. Yeah, definitely. One of the recent teasers showed Bucky like hanging out with the Wilson family, and he was like, one of the boys is hanging from his arm, which I found is really funny. Do the Wilsons welcome Bucky into the family now? Is he like an honorary Wilson? You know, I think it's like that idea in your family, like, you know, any friend of a family member is like immediately a friend and a family member, and you know, because you know the Wilson family is from Louisiana, and you know, it's like Southern hospitality, and we're not necessarily, you know, but it's like in my family, like if you're cool with my brother,
then you're cool with me. And so it's like, okay, come on in. We can welcome you in, and we'll make you feel like family real quick, maybe a little too quick. Can't wait to see that. What can you tease about Sarah's participation in the rest of the show? Does she have any more role here in the future? Yeah, I think, again, it's just like as things get deeper and the issues get more complex or more to the surface, I think, again, like any family member, that love that they have, that relationship that they have, you know, is just a constant like checking in and like what's going on, you know? I know that nowadays we don't really have to, like, Marvel doesn't have to convince people to watch anything anymore, but I was wondering, like, from your perspective, why should people be watching this specific show? Why do you think it's important? I think it's what drew me to it. It's like, this is an opportunity that Marvel took wonderfully to talk about some real things, complex things, and this idea of like, you know, what does it mean for someone to be past the mantle of Captain America, like you said, and you know, when there's use the word flawed, you know, a government and a country that is flawed, like many countries and many governments, but specifically we're talking about America, and that's a real thing. Like that's not just something you can just kind of like gloss over, you know. So the fact that those issues are being tackled and talked about, I think is the reason why people should watch. And also too, you also get like the action and the things that make it fun, you know, that relationships and yeah. So it's a good combination of things. Thank you very much. Nice to meet you. You're welcome. Nice to meet you. Bye. Com o exemplo dado pelo Steve, ser o Capitão América representa lutar pelo que é certo, mesmo quando as organizações ou então as corporações, né, usando as palavras da Carly nesse episódio, não estão com você. Mas para o Steve ir contra essas corporações é uma coisa, para o Sam ir contra elas é outra. Essas diversas reações contrárias aos protestos do Black Lives Matter mostrou que, cara, figuras de autoridade reagem de forma absurda quando pessoas da comunidade negra querem apenas ter voz. E o Sam sabe muito bem disso. Ao se tornar o Capitão América, ou ele assume esse lado de ser um empregado do governo, ou ele faz como Steve e ele vai contra essas atitudes que ele não concorda. Mas como é que ele conseguiria ser como Steve sendo um homem negro em uma América racista? É compreensível que ele rejeite esse manto de início. Isso se acentua quando ele descobre o que aconteceu com Isaiah Bradley, né? Um super soldado negro que ele sofreu experimentos e foi escondido pela história. Ele teve esse título de herói negado a ele, ele foi mandado pra prisão, ficou na prisão por 30 anos e ainda foi feito de cobaia por diversos anos. Como é que o Sam poderia apoiar algo que faz isso? Mas a verdade é que o Sam, acima de tudo, ele é alguém que luta pelo que é certo. A gente conheceu ele assim, lá em Soldado Invernal, a gente vê que quando ele saiu de serviço da Força Aérea, ele foi trabalhar ajudando pessoas com estresse pós-traumático. Quando o Steve precisa da ajuda dele, ele ajuda prontamente e diz, cara, se o Capitão América precisa de mim, eu tô aqui. Então eu acredito que o Sam não vai aceitar ver o John Walker usar o escudo dessa forma, manchar esse legado de uma forma tão grotesca. Principalmente porque, apesar da gente ver esse final de episódio, muito de nós ficar revoltado com as ações do Walker, tem muita gente que, né, no nosso mundo, está falando que as ações dele foram justificadas. Ah, ele matou um terrorista que tinha matado o parceiro dele, então faz sentido, é assim mesmo que ele tem que agir. Pessoas defendendo as ações do Walker aqui no mundo real refletem algo que pode justamente acontecer dentro da própria série. De várias pessoas reagirem às ações do Walker como, algo justificado, ele matou um terrorista. Até do próprio governo americano dizer isso. Faz bastante sentido, inclusive, isso acontecer. E a gente vê outro paralelo aí com o mundo real, de o Capitão América, uma figura de autoridade, estar usando o seu poder para literalmente matar uma pessoa que já estava rendida. O paralelo não poderia ser mais claro. Então o Sam não deve deixar isso acontecer, ele não deve deixar que o Walker continue manchando esse legado, e talvez isso culmine na escolha final dele de decidir aceitar, não necessariamente ser o Capitão América, representar totalmente o que significa ser o Capitão América, mas daquilo que o Steve defendia, que era a defesa dos oprimidos. Talvez o Sam aceite esse dever e talvez ele aceite o que o Steve achava dele ser o homem certo pra seguir com o legado do Capitão América. Eu sei que muitas pessoas talvez estranharam que o Sam tenha rejeitado esse escudo logo de início, mas faz bastante sentido ele ter que passar por esse caminho para entender o que realmente significa, né,
aquele manto que o Steve passou pra ele. Não é necessariamente a representação de um governo, mas a representação da defesa dos oprimidos, né? Então, talvez tudo isso que aconteceu, justamente ver o John Walker manchar tão completamente, né, literalmente o escudo de sangue, talvez o Sam entenda que, não, cara, eu realmente devo assumir isso e vou pegar à força esse escudo, porque o Steve passou pra mim, ele viu algo em mim, então eu tenho essa responsabilidade de honrar isso. Esse assunto tá bem mais complicado e eu tenho 2 leituras aqui pra recomendar, né? Uma delas é a própria série de quadrinhos que o Malcolm Spellman, né, o showrunner da série, ele defendeu como sendo a maior inspiração aqui pra série, que é a série de quadrinhos Capitão América, Verdade, Vermelho, Azul e Negro. Ela tem a história do Isaiah Bradley, né, do que aconteceu com ele nos quadrinhos, que parece ter sido algo bem mais bruto do que eles parecem estar fazendo na série, mas ainda assim é muito poderoso, recomendo bastante essa leitura. Outra leitura é o artigo do Richard Newby para o Hollywood Reporter, que é um artigo intitulado Reações a Protestos e as Falhas da Cultura de Super-Heróis. O artigo é em inglês, mas acho que vale até a tradução automática do navegador, porque foi um artigo que me ajudou bastante a entender como que filmes e séries e produções de super-heróis deveriam refletir mais o mundo real, ao invés de se colocar em um lado tão, sei lá, de fantasia, e sim refletir bastante o que acontece no nosso próprio mundo. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, joga o like e compartilha com seus amigos que gostam da série, que estão gostando da série, que tem interesse em descobrir um pouco mais sobre esse assunto. Claro, se você gostou da entrevista também, compartilha aí pra ajudar a gente a ter mais oportunidades de entrevistas como essa. Na sexta-feira a gente vai ter o 5º episódio de Falcão e Soldado Invernal, o penúltimo episódio, né? E tem muita conversa já de que vai ser um episódio poderoso, impactante, emocionante, com várias surpresas, não sei, né, mas vamos esperar. De qualquer forma, a gente vai estar aqui às 12 horas depois do episódio, né, na live de sexta, pra comentar tudo sobre o episódio. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal pra você não perder a notificação. Então é isso, gente, até lá!